Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a segunda Revolução Industrial. Bom, a segunda Revolução Industrial ela vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, tá? A gente vai ter uma mudança de cenário, de importância dentro dessa perspectiva, tá? É claro, como eu já falei no vídeo, né, como eu falo no vídeo de primeira Revolução Industrial, na geografia a gente não trabalha com rupturas, tá? Então, é claro que a gente não tem, na primeira Revolução Industrial, Inglaterra, na segunda Revolução Industrial, Estados Unidos. Não é isso. A gente tem um desenvolvimento tecnológico, tá? Só que o pioneirismo inglês vai acontecer. Depois disso, a gente tem outros países passando, né, experimentando esse processo de industrialização. E a gente tem os desenvolvimentos tecnológicos, as mudanças de perspectiva produtiva, de produção do espaço também, acontecendo nos Estados Unidos. Então, por isso, a gente tem um deslocamento de importância, tá, dentro dessa pauta. Então, vai sair Inglaterra, entrar Estados Unidos como sendo o berço dessas transformações produtivas, tá? A gente vai ter ali a região do cinturão da manufatura, tá? Ou também chamado de Manufacturing Belt, muito importante dentro dessa perspectiva. Eu vou mostrar o mapa para vocês daqui a pouco, da localização dessa região dos Estados Unidos. A gente tem diversos países experimentando esse processo de industrialização, tá? Como eu falei anteriormente. Então, da primeira para a segunda, diversos países se inseriram dentro dessa pauta. A gente vai ter ali, né, Bélgica, Alemanha, Japão, Estados Unidos, Itália, tá? Outros países experimentando esse processo, e isso vai demandar, tá? Isso vai aumentar a competitividade, né? A competição entre esses países, tá? A gente vai ter uma lógica ali de tentativa de ampliação de mercado consumidor, de extração de matéria-prima. Isso vai provocar um processo que a gente chama de imperialismo, onde diversos países no mundo vão em busca de fontes que possibilitem esse aumento de produção e essa consolidação dentro desse cenário altamente competitivo da segunda Revolução Industrial, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter esse aumento de produtividade impactando diretamente o continente africano, né? Talvez seja o mais impactado dentro dessa pauta, onde a gente vai ter ali a criação de fronteiras artificiais no continente africano. A gente fala sobre isso nos vídeos aqui do curso, tá? Sobre fronteiras artificiais. A gente vai ter uma tentativa, né, uma necessidade de extração de matéria-prima e, por conta disso, um avanço sobre essas questões de dominação, tá, dentro do cenário geopolítico, onde esses países centrais, esses países que se industrializaram, eles vão pressionar esses países na periferia do capitalismo, né, dentro dessa relação de poder, dentro dessa perspectiva de cada vez mais sugar a matéria-prima, né, e também tentar atingir mercado consumidor dentro dessa periferia do capitalismo, tá? A gente tem um aumento da capacidade produtiva dos países, ou seja, a tecnologia ela está se aprimorando e esses países vão cada vez mais produzir, e isso vai cada vez mais pressionar, tá, essa periferia do capitalismo, né? Tanto é que esse cenário de intensa competição entre esses países que se industrializaram vão acabar gerando disputas territoriais que vão culminar, né, com as guerras, perfeito? Então, por exemplo, se a gente for pegar a Segunda Guerra Mundial está nessa perspectiva de imperialismo, né, de expansão territorial de determinados países, de expansão de áreas de influência, né? Então, a gente pode pegar o Japão na Ásia, a gente pode pegar a Alemanha na Europa, tá? E isso vai gerar conflitos que vão culminar com a Segunda Guerra Mundial.
A gente tem aqui, ó, a região do cinturão manufatureiro, tá, nos Estados Unidos, onde a gente vai ter Detroit, né, uma cidade extremamente importante dentro dessa perspectiva produtiva. A gente tem Nova York como uma área de importância financeira dentro dessa relação. Tá? Aqui a gente tem o Sun Belt, que ele vai ser reconhecido, né, na terceira revolução industrial, e aí eu explico para vocês, em um outro vídeo, tá, sobre a terceira revolução industrial, mas se atentem aqui, ó, ao Manufacturing Belt na segunda revolução industrial. Tá? A gente tem Pittsburgh como uma área importantíssima, né, de indústria de base, por exemplo. Como características, a gente tem o avanço tecnológico, lâmpada incandescente, a gente vai ter automóvel e avião, né, novos meios de transporte que vão aproximar muito mais, vão conectar o espaço geográfico de maneira muito mais intensa. Tá? A gente tem motor a combustão interna, então a gente tem a retirada do motor, não a retirada, né, mas a gente tem cada vez uma maior participação no motor de combustão interna, que é o motor como a gente tem hoje, tá? O motor de carros, o motor de aviões, tá? Todos os motores a combustão interna, que são motores mais eficientes, que vão possibilitar maior velocidade de deslocamento. A gente tem telégrafo elétrico, a gente também tem telefone inseridos, então a gente já tem alguns meios de comunicação importantes ali, e também televisão e cinema. Por que, professor, televisão e cinema eles são importantes para a Revolução Industrial? Porque a segunda Revolução Industrial, né, principalmente a partir da virada do século, né, quando a gente tem ali o século XX, que a gente vai ter a chamada sociedade do consumo sendo estabelecida. Tá? Eu não vou me aprofundar muito sobre a sociedade do consumo nesse vídeo, porque a gente fala sobre sociedade do consumo quando a gente fala sobre modos de produção, no Fordismo. Tá? Então, a sociedade do consumo ela vai se pautar muito, principalmente pela expansão da televisão e do cinema. A gente vai ter fontes energéticas, né? Lembrando, tá? Como eu falei, a gente não trabalha com ruptura. Professor, então quando surge a energia elétrica e o petróleo, a gente para de usar carvão? Não, o carvão mineral é usado até hoje, tá? A humanidade até hoje usa lenha, que é uma das primeiras fontes, né, de geração de energia que a gente tem. Então, isso não quer dizer que se a gente inventar outras fontes energéticas, a gente vai deixar de ter, por exemplo, o carvão sendo usado. Tá? É claro, né, que a gente já debate isso sobre fontes alternativas em outros vídeos, então vai lá dar uma olhada. Então a gente vai ter aqui as fontes elétricas, né, sendo difundidas principalmente a partir da criação de hidrelétricas. A gente fala isso lá em fontes energéticas também, tá? E também o petróleo. O petróleo ele vai possibilitar, tá, uma maior produtividade. Por quê? O petróleo ele é mais fácil de transportar e ele também tem os derivados que vão ser muito importantes para a atividade industrial. As principais indústrias, se na primeira revolução industrial a gente tem a indústria têxtil e a metalurgia, aqui a gente já tem indústrias de automóveis, tá? A Ford, principal indústria da segunda revolução industrial. A gente tem a siderurgia, presta atenção galera, se antes a gente tinha o trabalho com ferro, agora a gente tem novas ligas metálicas surgindo. O aço ele vai possibilitar, por exemplo, que embarcações, né, se desloquem de maneira muito mais rápida. Então, a conexão do espaço geográfico vai se tornar mais fluida do que na primeira revolução industrial. A gente tem a indústria química também, né, principalmente por conta do petróleo e derivados. Tá? A gente vai ter ali o cartel das indústrias de petróleo surgindo nos Estados Unidos, que vão ser importantes dentro daquele cenário ali de extrativismo. E a gente tem um ponto importantíssimo dentro dessa pauta de segunda revolução industrial, que é o surgimento da chamada economia de aglomeração. Tá? A economia de aglomeração ela é muito pautada numa ideia do Fordismo.
Eu não vou explicar o Fordismo aqui, porque eu tenho vídeo falando, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas o que é economia de aglomeração? A gente vai ter aqueles complexos industriais, tá? Aquelas cidades com um grande volume de indústrias, umas próximas às outras. Por quê? Porque isso vai aumentar a produtividade. O espaço geográfico, ele está se conectando cada vez mais, mas ele ainda não tem muita fluidez como a gente tem hoje, tá? Então, essa economia de aglomeração vai aumentar a produção de determinados setores. E isso vai fazer com que se tenha um barateamento da produção e uma maior entrada, né? Uma entrada com os produtos de maneira mais barata dentro do mercado, tá? Então, isso vai dar um destaque dentro do cenário competitivo. E a gente vai ter essa economia de aglomeração muito utilizada nos Estados Unidos, aqueles complexos, aquelas cidades tomadas por atividades industriais. Perfeito? Aqui a gente tem, né, um exemplo de indústria, tá? Que a gente tem a indústria da Ford, para vocês terem uma noção, tá? A gente fala sobre Fordismo, mas aí a gente já tem, né, o emblema aqui da indústria de automóveis da segunda revolução industrial, perfeito? Então, mudanças de paradigma, a gente vai ter a energia, né, da primeira para a segunda, a energia, né, o petróleo sendo mais utilizado, a gente vai ter as hidrelétricas surgindo dentro dessa segunda revolução industrial, a gente vai ter a indústria têxtil, né, dando lugar, né, não deixando de ser usada, mas dando lugar em nível de importância à indústria de automóvel, perfeito? E também uma maior tecnologia sendo difundida principalmente nos meios de transporte. Perfeito, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.